Respira fundo com a gente, porque vai começar mais um Mulheres de Fases. Hoje a gente trouxe para o nosso último episódio da temporada de outono, nós trouxemos uma convidada super especial, que é Natália Brasil. Muito bem-vinda! Bem-vinda! É um prazer ter você aqui, receber uma pessoa tão especial, uma mulher tão importante que fala sobre um assunto tão importante para nós mulheres. E vamos apresentar um pouquinho, né, quem é a Natália. Claro, vamos apresentar, isso mesmo. Ó, a nossa convidada é Natália Brasil. Natália é mentora de amor próprio, escritora. Aos 43 anos, ela transformou suas próprias vivências fora do padrão em um caminho de apoio para mulheres que desejam se colocar no centro da própria vida. Ela guia mulheres de 35, 40, 50 mais a se priorizarem, respeitarem os seus limites e construírem uma relação verdadeira consigo mesmas. Ela é criadora da mentoria A Base, onde ensina que amor próprio não é frase bonita, mas construção diária de pilares internos fortes. Natália também é autora do livro O Amor que Vem de Dentro. Um convite para sair do automático e viver com mais autenticidade, lembrando que amor próprio não tem idade. Muito bem-vinda, Natália! Obrigada, estou feliz de estar aqui com vocês nessa conversa. Ai, que bom, muito gostoso, né? Pois é, e conta um pouquinho pra gente, Natália, como que começou essa sua jornada sobre o amor próprio? Como que você chegou até aqui? Eu comecei por causa da fotografia. Eu sou pós-graduada em fotografia. Durante muito tempo fotografei casamento, fotografei famílias e em 2017 comecei a fotografar mulheres para mostrar o corpo real, aceitar o seu corpo, ver a beleza e não a beleza que a sociedade impõe na gente. E aí comecei isso em Florianópolis, lá no Brasil, né? E toda vez que eu ia para um ensaio, ia muito além da imagem, a conversa, assim, acabava se tornando um grande desabafo de outras questões. E eu comecei a olhar, tem mais coisa aí do que só o nosso corpo, porque quando a gente começa a focar na autoestima e no amor próprio, a gente, como mulher, a gente foi muito ensinada a ligar para nossa aparência, né? Sim. E eu acho que pega, eu acho que tem que ter uma aceitação nossa do nosso corpo, tem que ter um cuidado, tem que ter um amor e gentileza pra gente mesmo, na nossa imagem, mas não é só isso, porque não adianta estar bem linda por fora e mas muito mal por dentro. Sim. E aí foi essas coisas que eu comecei a notar, eu tinha mulheres maravilhosas na minha frente que estavam muito infelizes, e aí eu comecei a estudar justamente para ir um pouco mais a fundo além da imagem, porque tem muito mais no amor próprio do que só a imagem. Isso você vai falar pra gente mais adiante, a gente tem muita coisa pra falar. Pra conversar. Mas o episódio hoje é sobre, no mundo que tem tanta pressa, pausar é meio que um ato radical de amor próprio, né? Então o episódio é um pouco sobre isso, até fazendo uma analogia das fases, né, dos ciclos da natureza. Então essa temporada é uma temporada de outono. Então é onde as folhas caem, é onde o ciclo da natureza está começando, um novo ciclo onde ele vai se renovando. Então a gente quer trazer muito para vocês também essa questão do pausado, olhar para dentro nessa fase, né? Que as coisas vão mudando, de olhar para essa mudança interna e externa, mas principalmente de que tá tudo bem pausar, que isso também é um ato de amor próprio, que é muito importante para nós como mulheres vivermos também essa fase. E para você, assim, Natália, já teve algum momento que você precisou pausar? Você falou assim, cara, eu preciso olhar para dentro, eu preciso recuar aqui, porque tem coisas minhas que estão morrendo, coisas que não estão mais fluindo e que eu preciso ter essa pausa para renovar, para ter clareza. Como foi isso assim para você? Me conta um pouco. Já eu tive uma pausa bem forte justamente com esse trabalho de fotografia que eu estava indo super bem e aí veio a pandemia, então teve que remodular muita coisa, mas eu continuei, fui seguindo, mas chegou um momento que eu pensei, não, eu realmente preciso pausar agora, então eu parei completamente de produzir conteúdo, de trabalhar e dei para pensar justamente aonde que eu vou continuar com fotografia, eu vou começar a estudar e aí nessa pausa que eu comecei a estudar sobre o amor próprio. Sobre o amor próprio em outras áreas e foi muito importante pausar. E eu pauso, na verdade, toda vez que eu tenho uma confusão mental, alguma coisa assim, eu
me dou 1, 2 dias pra ficar mais quieta, pra ficar pensando, às vezes até pra dar uma choramingada. Claro. Pra dormir um pouquinho mais, não sei, alguma coisa assim, pra eu me acolher. Porque Claro. nem sempre a gente vai ter alguém ao nosso redor pra acolher. E nem sempre vai ser uma obrigação da pessoa. Às Sim. vezes a gente tem que fazer isso Sim. pela gente mesma. Então eu faço isso mensalmente. Isso é importante, mas uma das coisas que a gente queria trazer também, até com essa questão dos episódios por estações, de temporadas por estações, porque o nosso objetivo, a gente até esqueceu de comentar a respeito disso nos outros Primeiro episódios. episódio, é verdade. Mas as nossas temporadas do Mulheres de Fases, elas são guiadas pelas estações. Porque as estações, ela também tem toda essa questão biológica, os próprios animais. A gente que vem do Brasil, talvez é mais difícil ter essa mudança. Não em todo lugar do Brasil a gente tem tantas mudanças com as estações, mas a gente vivendo aqui, né, na Europa, a gente sente mais. E a gente muda o comportamento, a gente muda o nosso ritmo biológico. Hoje a gente está aqui às 5 da tarde? Não são 5, são 4h30, mas já está começando a escurecer. No verão, a gente está até às 9h30, 10 horas da noite. Então a gente muda também. E pra gente é muito perceptível, né? E a gente quis trazer temas que tivessem também um pouco de relação com essa questão das estações que a gente vive, claro, desde aqui, deste lado do charco, como dizem, né? Por aqui. Mas... Afinal, somos mulheres de fases. Exatamente. Como nós somos mulheres de fases, a gente também vive essas fases também muito relacionadas com as estações do ano. E a gente tinha uma previsão diferente para essa temporada, que era uma temporada de 6 episódios, e a gente teve que reajustar. Também muito relacionado, por exemplo, a um problema que eu tive, assim que a gente lançou os episódios, eu tive um diagnóstico de burnout e eu fui forçada a pausar. Inclusive, a gente teve que recalcular a rota, né? A gente falou, vamos ter que reduzir os episódios, porque eu preciso pausar. Então, quando a gente fala também dessa pausa, às vezes para mim a pausa ela vem cheia de culpa. Para mim ela vem cheia de culpa. Às vezes eu não consigo pausar e ficar... E essas pausas programadas para mim são difíceis. E você, Tainá, como que você vê essa questão da pausa? Então, isso é algo que eu venho trabalhando internamente há um tempo já. Porque eu tenho frequentemente fases depressivas. Então, eu sempre, depois de uma fase muito boa e produtiva minha, eu geralmente tenho uma fase um pouco mais depressiva, que eu preciso desse recolhimento, que eu preciso pausar para chorar, sabe? Para dormir mais, para descansar. O meu corpo, ele exige isso de mim. Então, antes, eu tenho que produzir, até porque eu falo muito sobre produtividade dentro do meu trabalho. Então, eu sentia muito essa culpa. Eu falei, não, pera, tá errado. Não posso me sentir culpada. Eu tenho que aproveitar essa fase de descanso da mesma forma que eu aproveito a fase de produção. Então, assim, pra mim ainda é um pouco difícil, porque aí eu fico, eu queria estar fazendo tal coisa, eu queria estar fazendo aquilo, mas ao mesmo tempo eu falo, não, pera, o que eu tenho pra aprender com essa pausa? O que eu preciso olhar internamente no meu emocional, no meu psicológico, que eu preciso ajustar para eu conseguir sair dessa fase depressiva também com aprendizado, também com uma clareza sobre outras coisas e talvez com mais energia para eu fazer outras coisas. Então, para mim, eu venho nesse processo de aprender a lidar mais com isso e eu sinto que fez muita diferença para mim. Inclusive, a Kelly entrou numa crise agora recente. Sim. E eu também, porque eu recebi alguns amigos do Brasil. E foi a primeira visita assim que eu recebi dos meus amigos de pessoas, né, da minha vida e não da do meu marido. E quando eles foram embora, foi um baque maior do que eu esperava. E mexeu comigo de várias formas. Eu falei, não, pera, eu vou precisar pausar. Então a gente pausou em vários sentidos o projeto. E como é pra você, assim, essa questão do frio, das estações, também é assim para você? Você também sente mais essa necessidade de se recolher? E se teve algum momento que você também sentiu culpa por pausar, como foi? Eu sou de Florianópolis, no Brasil.
Então a gente tem um friozinho, Sim. não tão profissional quanto esse aqui, mas a gente tem. Mas melhor que o de Brasília. Lá em um pouco mais profissa lá em que o de Floripa dá uns Brasília. 10, 5 graus na madrugada, mas só na madrugada. Sim. Enfim, mas é muito menos, né? Enfim. Aham. Mas já peguei um friozinho, como tá agora, é bem Sim. comum lá. Pra mim, o que pegou, na verdade, não foi o frio, foi a luz, né, que aqui é diferente, As horas de luz. as horas de luz. Eu, em Floripa, acordava às 5 da manhã. E já tinha luz. E já tinha luz, e já era tranquilo. No inverno, não tanto, mas no nosso inverno, né, 2 meses. Sim. enfim. Sim. E aqui, 9 horas da manhã, às vezes ainda não tem luz. Aí Sim. esse me pegou. Aqui eu não consigo acordar às 5 horas da manhã e no começo eu comecei a me culpar. Como assim? Eu vou continuar com a vida que eu tava no Brasil. Eu fazia isso lá, eu não faço aqui. E aí, mas também durou, sei lá, 2 semanas que eu pensei, não vou fazer isso aqui, vou me acostumar primeiro. Tem um monte de coisa para me acostumar primeiro, para depois. Não vou exigir isso do meu corpo. Sim. Eu acordo às 6 horas, não é nem tipo como se eu estivesse acordando às 10. Enfim. Sim, Talvez tivesse que ser às 10 também. São fases. são fases. E são fases de se acostumar, porque a gente é de rotina. A gente se acostuma muito fácil com as coisas. Sim. Então, vamos lidar com isso com gentileza, para se conhecer nesse novo ambiente. Eu nunca morei aqui antes, então como vai ser para mim? Tem quanto tempo que você mora na Espanha? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E então esse é o segundo inverno já, né? Vai ser o segundo inverno. A gente ainda não chegou no inverno, a gente está terminando a temporada de outono. Mas é porque em Burgos faz tanto frio já que a gente já parece que está no inverno, né? Esse outono tá com cara de inverno. É verdade. E o que a gente estava comentando até dessa questão, né, da biologia e a questão das horas de luz. Como que influencia realmente Influencia a natureza muito. no nosso funcionamento. Né? Isso, bastante, e também tem muita relação, né? Teve um estudo que trouxe o Dr. Andrew Huberman, de Stanford, eu não sei se eu estou falando certo, gente, que ele explica que essa questão da pausa ativa, estado de reparação celular, então tem muita relação também. Funcionamento com, do cérebro, claro, de trazer mais clareza. É neurociência também, né? Não é o que a gente acredita que é, porque tem pesquisa, né? Já se investigou, já se estudou a respeito desse tema. E é muito importante que a gente se respeite e entenda que a gente muda, mesmo a gente estando em lugares diferentes, a gente tem que aprender a sobrelevar essas coisas, essas mudanças. E por isso que o nosso projeto, ele também, a gente veio com mulheres de fases. E depois do nosso primeiro episódio, eu tive uma crise que eu fui parar no hospital, eu achei que eu explodia, eu simplesmente cheguei no meu limite. Eu falei, eu cansei, até aqui eu chego, eu não consigo mais. Só um parênteses, não foi por conta do projeto, Mulheres, não, né? não, por favor, gente. Mas assim, coisas da vida que acontecem, acumulam ali. E até dentro de alguns estudos que foram feitos, falam muito da questão do burnout feminino, né? De como eu não estava trabalhando fora. Então eu achava que burnout era uma coisa assim de grandes CEOs, de grandes empresárias. Eu falei, mas como que eu vou ter burnout? Burnout? Tô em casa, trabalho de casa, tô aqui com os meus 4 filhos, sem rede de apoio. Mas é óbvio que também... Mas eu fui surpreendida, eu confesso que eu fui surpreendida. Me pegou de surpresa ainda mais no momento que eu tava muito feliz. Eu tava super feliz com o lançamento do projeto. E eu não quis me esconder. É tanto que eu fiz um vídeo também nas minhas redes sociais, não coloquei no Mulheres de Fases, mas falando, me abrindo para falar, olha, eu acho que eu não posso simplesmente desaparecer, eu estou em crise, estou no momento de crise e eu quero compartilhar que está acontecendo isso e eu vou me respeitar. E aí quando a gente vem falar do tema do amor próprio, porque a pausa ela é amor, ela é uma forma de amor consigo mesma. Parar quando o mundo não quer que você pare. Como que eu vou parar se eu tenho 4 filhos? Eu não posso parar. Mas eu precisava parar, até para me fortalecer e estar melhor para eles, e estar melhor. Como que eu vou cuidar de outros se eu não estou bem comigo? Exatamente. Né? E também teve essa questão da Tainá com os amigos, com os amigos que são quase família, que vieram. E coincidiu. Né? E a gente vem para encerrar esse último episódio da temporada para dividir também com vocês. E eu acho que isso também é uma forma de amor também, de compartilhar com outras pessoas. Né? De acolher, assim, de falar que, olha, a gente também passa por isso, é normal, mostrar todo que mundo não tá vive. sozinha. Você não tá sozinha. E como você diria, assim,
nessa questão do amor, o que você indicaria para uma pessoa que, por exemplo, passou pelo que a gente passou aqui, de ter esses momentos de crise, de precisar se recolher? O que você diria para essas mulheres, assim, que é importante fazer, que é importante ter cuidado, para onde tem que se olhar, para onde você tem que ter atenção também para não pausar demais, né? Onde você consegue ter essa noção de equilíbrio, assim, o que você diria? Esse cuidado de não pausar demais também é bom de ter, né? Porque Claro. senão pode virar mais uma justificativa de então vou usar isso aqui como a minha bengala, não vai dar certo aquilo que eu queria, então não vou fazer mais aquele projeto, vou desistir. E, na verdade é só uma pausa para, como tu falou, para tu ter energia de novo, para tu recarregar. Vamos pensar como um exemplo, eu tô com fome. O que eu faço? Eu como, eu me nutro. A pausa é uma nutrição que a gente tem que dar pra gente mesmo, porque a gente tá se sentindo mais fraca. E aí, como tu não foi dando, o que aconteceu? Teu corpo fez parar, porque é isso, a gente não faz, o corpo vai fazer a gente parar. Sim. Não tem como, uma hora ou outra vai fazer parar. Mas é só no emocional, mas tá tudo ligado, tá tudo muito conectado. E uma hora ou outra, se tu vai engolindo, se tu não vai te cuidando, não vai pausando, é uma pausa consciente, cada uma vai saber o que é um pausar é um dormir mais, é ficar em casa mais tranquila, ou é fazer uma viagem talvez sem celular. Cada uma vai saber o seu. Sim. Saiba o seu, se conheça o suficiente para saber o que vai te nutrir nessa pausa, porque é importante a gente estar nutrida. Sim. E aí entra essa questão que você falou, do se conhecer, né? Da importância do autoconhecimento. Não tem como a gente se amar se a gente não se conhece. Exatamente. O que você diria, assim, dessa parte do autoconhecimento que foi muito importante para você e que fez você talvez virar uma chavinha em relação a isso? Pra mim, foi nos meus 20 e poucos anos, que é a tua década, né? Quando eu comecei a fazer terapia, eu não me achava uma pessoa interessante. Essa era a palavra que eu dizia pra minha terapeuta. Não, eu nem sou interessante, porque as pessoas vão querer conversar comigo. E aí eu lembro muito desse dia que ela pegou uma folha, ela fez uma listinha com as minhas características. E aí no final ela perguntou, tu não conversaria com essa pessoa aqui? Tu não acha que ela tem coisa pra te contar? Deu, meu Deus, tem, né? Que loucura. Só que eu não via, eu não conseguia ver. Eu via nos outros. E aí eu comecei a olhar para as minhas características, o que eu gosto, o que eu não gosto. Qualquer coisa nossa pode ser muito interessante. Sim. De a gente se valorizar, parar de ter vergonha, não sei, eu gosto de alguma coisa que ninguém gosta. Sim. Valorizar isso e impor, esse é o que eu gosto, e tá tudo bem que tu não gosta, enfim. É muito importante o autoconhecimento. Eu uso o exemplo de quando a gente começa a gostar de alguém, a gente começa a gostar dessa pessoa porque a gente conhece ela, né? Tá conhecendo. E ele também gosta daquela música que eu gosto. E aí vai esse encanto. É a mesma coisa com a gente. Vamos se conhecer e se apaixonar pela gente mesmo também. Então, olha só que legal que eu sou, eu também faço isso. Isso é muito interessante mesmo, né? Isso acontece comigo, eu me identifico, porque eu já não tenho mais meus 20 anos, já estou nos 40, mas eu tenho esse processo de autoconhecimento, para mim ele é mais recente. E eu tenho aprendido também a gostar mais de mim, a me conhecer mais, mas eu estava falando, eu preciso da mentoria da Natália, porque eu ainda tenho muitas travas, ainda tenho muitos bloqueios, de às vezes não confiar tanto em mim, não acreditar que eu sou tão boa, eu tenho um pouco de síndrome da impostora também, né? E às vezes falta esse exercício, né? De fazer esse exercício, assim, mas será que eu sou uma pessoa interessante? Será que eu sou legal? Será que as pessoas querem ser minha amiga? E eu muitas vezes tenho também o sentido de tentar agradar demais o outro e esquecer um pouco de mim. E isso eu acho que é um problema que para trabalhar o amor próprio tem que começar por aí, né? Um pouco, sim. A gente foi muito ensinado a agradar, né? Sim. Porque a gente tinha que ser boazinha e cuidar de todo mundo, a mulher faz isso. E meio que agradar pra tu gostar de mim. Mas não é pra ser o agradar. Eu posso querer agradar, por exemplo, meu parceiro ou uma amiga minha, um familiar meu, mas não como uma obrigação que essa pessoa goste de mim de volta. Sim. Porque eu quero agradar porque eu gosto dele, porque eu gosto dela. E não com esse medo que se eu não agradar, eu vou perder essa pessoa. Até porque muitas vezes a gente faz isso. Não, imagina. Até porque eu acho que
é um condicionamento de você pode agradar, mas você não pode deixar de ser quem você é. Também. Né? Não é agradar o outro simplesmente para fazer o que o outro quer. Você tem que se respeitar primeiro e se amar primeiro, né? Sim. Respeitando seus limites. Eu falo, se tu tá agradando todo mundo ao teu redor, alguma coisa muito errada está acontecendo, porque assim, a gente Provavelmente você não vai estar se agradando, né? Exatamente, exatamente. Se tu tá agradando todo mundo é porque tu tá, inclusive, tendo várias facetas tuas se modificando, porque ninguém tem as mesmas opiniões e mesmas... Então é muito cansativo, inclusive. Uhum. E aí vem os burnouts. Vem os burnouts, né? Os burnouts Vem o cansaço emocionais. emocional. Sim. Porque a gente tá sempre tentando dar conta de tudo. Sim, eu me identifico muito. E tem sido, e aí vem até aquela questão assim, né? A crise, né? O burnout, ele veio também para me trazer muitas reflexões e aprender a colocar muitos limites. E é justamente esse o foco, assim, do episódio, eu diria. De você saber ver os momentos de crise, os momentos de pausa, esses momentos de reflexões, não só como uma crise, como algo ruim. Teve uma frase que um amigo meu disse que ele fala assim, uma crise, quando você vive uma crise é porque você tem que aprender algo. A crise é algo a ser superado. Se você vive o tempo inteiro na crise, não é só uma crise. Uma crise é algo que tem um início, um meio e um fim. Então a gente tem que viver essa crise aprendendo com ela. Tá, o que eu posso tirar de positivo daqui? O que eu aprendi com isso? O que eu preciso melhorar internamente ou nas minhas relações para realmente, né, viver essa fase? E teve uma coisa que o meu médico, agora, nesse episódio de burnout, eu tive... O meu médico, psiquiatra que me atendeu, ele falou uma coisa que foi bem interessante. Ele falou que em japonês, a palavra crise é o mesmo significado de oportunidade. Então, que a gente sempre tem que ver a crise como uma oportunidade. Excelente. E eu realmente percebi essa crise com várias oportunidades. Assim, eu saí de um extremo onde eu não via mais solução para nada. Cheguei no limite, acabou, que eu não sei o que fazer, para um mundo de oportunidades e um mundo de possibilidades. E eu volto, assim, eu não sei se eu saí ainda, mas estou em processo mas eu já vejo a vida de uma outra maneira, assim, com mais perspectivas, de pensar o que eu quero fazer, onde são os meus limites, eu não quero agradar todo mundo. A partir de agora, eu vou me agradar, eu paro para pensar o que eu quero fazer. Eu quero fazer isso, não vai agradar o outro, tá, um problema, eu tenho que lidar com isso também. Sim, tem uma frase da Brené Brown que diz, você não pode sustentar uma vida inteira com base em performance emocional, é justamente isso, né? A gente não pode estar o tempo inteiro performando emocionalmente para agradar o chefe, agradar o marido, agradar os pais, agradar os filhos. Não dá, uma vida ela não se sustenta com esse tipo de performance emocional. Mas é importante a gente sempre pensar na nossa performance emocional, né? No que vai sustentar a gente, o que a gente precisa fazer por nós, né? Sim. Existe também o fato de a gente tentar entender que tá tudo bem as pessoas não gostarem da gente. Sim. Na verdade, aceitar isso é um grande livramento, você saber, não, eu não vou agradar todo mundo. E não é só ligar o botão do foda-se. Não, é só... É saber que não vai rolar mesmo, porque a gente não gosta de todo mundo. Por que os outros têm que gostar da gente também? Sim. E entender que, às vezes, quando a gente não agrada alguém que a gente gosta, pode ser um parceiro, uma amiga, um familiar, deixar eles lidarem com isso também. Sim. É uma questão deles, porque eu fui até onde eu podia ir. Se eu não fui grosseira, se eu não respeitei ninguém, então deixa aquela pessoa lidar com aquilo também. Faz parte da... Eu sei que com filhos deve ser muito lindo. Porque a gente eu ia pensar, não quero que ele passe por isso, mas a gente teve que passar. A gente passou por um monte de coisa para chegar até aqui, né? Quantas rejeições a gente teve para chegar até aqui, então... Faz parte da vida, né? Isso é verdade, assim, eu acho que quando a gente tem filho também eu tenho aquela coisa de eu não quero que meu filho sofra, né? Eu quero poupá-lo dos sofrimentos. Mas algumas frustrações eles precisam aprender a lidar, até porque se eu poupá-los de tudo, quando ele chegar lá na frente, na vida adulta... Não vai saber lidar com aquela Até antes, né? Antes da vida adulta. Muito antes. Muito antes, na própria escola, com os amigos pequenos, eles vão sofrer frustrações e às vezes a gente tem que deixar, a gente tem que acolher. Nós como pais temos que acolher ali o filho, mas a gente tem que deixar, porque é a vida
é assim, a gente não pode super proteger, né? E tem que ensinar também eles a se amarem também, né? A se posicionarem desde pequenos. É uma história, até saindo um pouco do tema, mas eu lembrei aqui que muitas vezes quando tem duas crianças brincando, aí vem outra e pega o brinquedo, aí você fala assim, deixa filho, deixa o outro brincar. Mas tá certo, a gente já tá ensinando desde cedo que ele tem que ceder tudo pro outro, né? E então tem que ter também equilíbrio, né? Eu acho que a gente já tem que começar desde pequenininho a ensinar os filhos a se amarem também e a se respeitarem. Tem que ser matéria na escola. É verdade. Voltando aqui um pouquinho mais pro tema, tem algumas frases internas que a gente sempre fala, né? Tipo, eu deveria estar fazendo mais, eu não posso descansar agora, né? Tem gente precisando de mim, a gente sempre tem esse senso de urgência que acha que o mundo inteiro depende da gente. Mas a partir do momento que eu não estou mais aqui, eu sou facilmente substituída, né? Então eu queria que você também trouxesse, assim, frases ou ensinamentos. O que você diria para essa mulher que tem esse diálogo interno de achar que sempre ela é muito necessária para todo mundo, de que ela tem que estar fazendo o tempo inteiro, de que ela tem que estar suprindo a necessidade dos outros? Eu acho que vai um pouco de encontro com aquilo que eu falei antes. Tu não vai agradar todo mundo, tu não vai ser útil para todo mundo, tu não dá conta de tudo e tá tudo bem. Tá tudo muito tranquilo. Dá uma olhada na tua energia, o que faz sentido pra ti também. E tentar agradar todo mundo, tentar ajudar todo mundo, pra mim me mostra que tu não tá olhando pra ti, que tu não tá olhando pra dentro. A gente vem de gerações mais das nossas mães, mais antigas, que são aquelas mães totalmente dedicadas à família, que falavam, eu fiz de tudo por ti, faça tudo por ti mesma. Não por outra pessoa. Sim. Claro, é uma família, é uma criança, é outro cuidado, mas assim, como tu falou antes também, se não estiver bem, o resto não vai estar bem. Então eu preciso estar bem. Posso ajudar essa pessoa hoje? Não posso. Aprender a dizer não eu tô também, bem? né? Não. Então, eu gosto de dizer, uma frase que eu gosto não é uma frase completa. Amei! Não Genial. preciso me justificar, Sim. nem pra mim mesma. Não, eu não quero ir. Sim. Sim. Só que a gente não está acostumada a dar não e ouvir não também, né? É difícil, né? A gente força a barra com algumas pessoas. Ai, amiga, mas se eu escuto um não de uma amiga, pra mim, eu respeito. Mas por que não, amiga? Não. Não vai dar, tá então bom. A gente vai marcar semana que vem. Perfeito, isso é um eu ótimo exercício. Eu prefiro escutar o não de uma amiga do que ela vir frustrada. Vir enrolando ou ficar, ai, não sei. Só me diz não, tá tudo bem, a gente vai outro dia, tá tudo certo. Sim. Isso você dizia para mim em relação, por exemplo, à minha intuição, né? Que a gente estuda um pouco de design humano. A Tainá também tem uma mentoria e que é sobre gestão de tempo, gestão pessoal, que é muito bacana. Eu fui mentorada da Tainá. E uma das coisas que ela falava que dentro do meu design humano eu tinha uma intuição muito forte. Então, quando uma pergunta, quando tivesse uma dúvida que o não fosse a primeira resposta, que muito provavelmente era não. Porque dentro do design humano, né, você tem o tipo energético e você tem a autoridade. A autoridade é aquilo que te ajuda a tomar decisões. Então, é a forma com que cada pessoa identifica qual é a decisão que ela deveria tomar. E o tipo da Kelly é um tipo muito intuitivo, é autoridade sacral. Então, ela sente no chakra sacral dela internamente quando é não. Então, eu falava, Kelly, o que você está sentindo? Qual é a primeira coisa que vem internamente aqui, na sua energia, no seu campo? É não, então é não. Não discute. E isso já tem me ajudado, já me ajudou muito, assim, em vários aspectos, assim, da vida mesmo, essa questão do não, de falar da questão do não e pensar, realmente é não. E sem querer dar muita volta, sem querer dar muita justificativa, porque por muitas vezes eu fiz isso, de tentar dar justificativas, que é o que você falou, né? Buscar é o não pra você e não tem que procurar justificativas. Diferente da minha autoridade, que é uma autoridade emocional.
Então a autoridade emocional é aquela pessoa que eu preciso, deixa eu sentir deixa eu passar os meus picos, as minhas valas, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu experienciar um pouco esse sentimento, essa emoção, para daí eu falar é sim ou não. Eu tenho que dar uma volta, por exemplo, eu não posso estar emocionalmente muito eufórica ou emocionalmente muito debilitada para tomar uma decisão, né? Então, às vezes o meu não, na verdade, era um sim, ou às vezes um sim era um não. Então tem todo esse não vale para todo mundo, não né? vale para todo mundo. Não, e eu acho que daí vai do se conhecer, De se né? conhecer. Claro. É legal esse do design humano, eu não conhecia, mas na minha teoria da mentoria, que eu falo, o amor próprio é a base. Então, ele é a nossa base, a gente está em cima e tem os pilares que seguram essa base. Então, um dos pilares são os valores, que é os nossos valores. O que eu valorizo na minha vida? E aí, talvez, para ti, tu vai saber o teu valor, tu vai saber o teu valor. Para mim, os nossos valores são os nossos guias. Por exemplo, um dos meus maiores valores é o respeito. Quando eu começo a me sentir desrespeitada, não tá dando certo aqui, não tá conseguindo aqui. Eu dou ainda algumas chances, mas se eu vejo que não vai ter, seja num relacionamento amoroso, relacionamento com amizades, parcerias de trabalho, familiares, eu já começo a cortar, porque eu vou ver que não vai ter onde eu ir, porque eu vou ser desrespeitada. Então, eu já saio antes também. Tem isso no amor próprio, né? De a gente saber o que eu valorizo. E isso ser o meu guia. Sim, com certeza. Nessa questão do respeito que você falou é muito legal, porque muitas vezes a gente não tem respeito com nós mesmos, né? Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu vejo claramente na minha adolescência, a gente teve um episódio falando sobre a adolescência, eu fui uma adolescente que eu não me respeitava, né? Eu não tinha esse amor próprio assim de, não, a minha energia é sagrada, o meu corpo é sagrado, né? A pessoa que não me respeita não merece estar aqui. Isso foi um valor que eu fui construindo ao longo da minha vida, né? Quando eu fui ficando um pouco mais velha. E nessa questão do respeito, não só do outro com a gente, né, de saber esse limite de, essa pessoa não está me respeitando, então eu não vou querer essa pessoa na minha vida. Muitas vezes acontece uma falta de respeito em relação à produtividade, a gente volta para a questão do tema da pausa e tudo mais. Muitas vezes eu não tinha esse respeito de, eu estou produzindo demais, eu estou esgotada, não está dando para mim, deixa eu me respeitar, né? Como é isso para você, assim, desse respeito consigo mesma? Como que a gente consegue identificar quando eu não estou me respeitando, eu comigo mesma, assim, as minhas atitudes, o meu diálogo interno? O que você poderia dizer para essas mulheres conseguirem identificar essa falta de respeito consigo? Eu acho que é aquele sentimento de que tem alguma coisa errada acontecendo. Eu não consigo dizer, mas tem alguma coisa errada acontecendo. Então começa a olhar o teu entorno, do que tu tá fazendo, o que tu tá se desrespeitando, o que tá passando do teu limite. Muito provavelmente essa coisa do respeito tem muito a ver com limites, né? Às vezes a pessoa não sabe quais são os limites, então talvez definir também esses limites. Tudo cai muito no autoconhecimento, né? Totalmente. Então se conheça muito bem, mas mesmo assim, saiba também que a gente vai se conhecer o resto da vida. A gente vai mudar o resto da vida. Porque a gente muda, claro. Vão ter fases, né, pro resto da vida. Eu jurava que eu ia chegar nos 40, acabou. Assim, as crenças limitantes foram todas quebradas até ali, tô tudo bem, fiz 40. Sempre tem algo novo a ser trabalhado. Não, dos 40 até agora, assim, foi uma avalanche de transformação, de evolução absurda, assim, que eu não estava esperando. Eu achei que já tinha dado, já deu, 40, deu. E vai ter sempre isso. Então, respeita essas fases também, tipo, vou mudar. Eu acho que o respeito junto com a aceitação, aceita o que eu tô... Porque a gente acha também, a aceitação, eu vou aceitar, vou largar a mão, eu aceito como eu sou, vou ficar assim, eu não quero mudar. Mas a aceitação é o começo da mudança. Porque eu penso, tu aceitou, eu estou nesse momento agora. Eu decido ficar assim, me respeitar assim como eu sou, ser gentil assim como eu sou, me aceitando assim. Ou eu vou me aceitar, aceito que eu tô assim, não gosto, então vou mudar. Porque se eu aceitar, mas continuar me tratando mal, me desrespeitando, não impondo os meus limites, não me conhecendo o suficiente, e a sua vida vai continuar. E aí a gente faz mais uma vez uma analogia com o outono,
né? Porque o outono é essas folhas morrendo, essa versão do que a gente está vendo da realidade sendo destruída para que o novo possa acontecer, para que essas novas folhas surjam ali depois do inverno, né? Então, eu acho que é muito importante isso que você falou, que esse entendimento de que isso é apenas o início da mudança, né? Que você aceitar como você é, muitas vezes enxergar que você precisa mudar, que aquela versão que você já foi um dia, ela precisa morrer, ela precisa deixar de existir para que você possa continuar vivendo a realidade da forma que você quer. Tem algum momento assim na sua vida, além da carreira profissional, que trouxe muito isso assim para você? Em relação à aceitação, à mudança, sim? Dessa mudança, assim, você disse essa questão da idade, né, de achar que já estava... Eu me aceitei, quando eu comecei a fotografar as mulheres, eu comecei a fotografar porque eu era uma mulher ainda mais gorda do que eu sou hoje. E eu queria mostrar que mulheres gordas podem ser lindas, podem se aceitar, podem se amar, e eu realmente me amava muito, me amei muito, mas chegou um momento que eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer. Foi todo um trabalho, porque eu estava falando até então de aceitação, aceitava o meu corpo. Como que eu aceito, quero mudar? Mas aí eu entendi, eu aceitei até ali e agora eu quero mudar porque eu não vou me tratar mal, não vou passar dos meus limites, não vou me desrespeitar no corpo que eu tô agora. Então eu vou mudar isso. Na mentoria, eu converso com muitas mulheres, tem muita questão com o corpo e tem um exemplo básico de, eu odeio a minha barriga. Odeio minha barriga, odeio minha barriga. E aí eu pergunto, tu acha justo tu ficar odiando a tua barriga o resto da vida? Pra mim sempre são duas situações, ou tu aceita e tu é gentil, aceita, então tu não vai emagrecer, tu não vai fazer nada, aí tu vai ficar se xingando até o resto da vida, vai acabar, ou tu vai lá e muda, seja com uma dieta, com exercício físico, seja com uma cirurgia, com remédio, eu não sei. Mas muda então, porque tu ficar te xingando, te tratando mal pelo teu corpo, pelo que tu é, o resto da tua vida é muito cruel. Muito cruel. Você não faria isso nem com outra pessoa, por que você faz com você mesmo? Exatamente. E isso é interessante, assim, porque para mim é um pouco complicado entender essa diferença entre aceitar e querer mudar, mas espera, se eu tenho que me aceitar, por que eu vou mudar? Então eu não estou me aceitando e eu acho que é uma confusão que muita gente faz. Você pode explicar melhor pra gente, pra mim? Porque isso eu estava falando hoje com a Tainá. Eu estava experimentando que roupa que eu vou usar ai, tá vendo, Tainá? Eu engordei de novo. A minha barriga. Minhas roupas não me servem. Olha o tamanho da minha barriga. Mas foi uma barriga que gerou 4 filhos. Pois é. E eu tenho essa dificuldade. Aí eu falo, não, mas eu não tenho que ficar falando assim. Eu tenho que me amar, eu tenho que me aceitar. Mas eu também quero mudar. Então como que funciona isso? Qual que é o ponto aí? Que é alguma coisa aí eu não tô conseguindo entender ainda. E eu acho que muita gente fala isso também. Que as pessoas reclamam quando alguém às vezes que é gordo e resolve e fala de aceitação e de repente resolve fazer uma bariátrica. Mas e aquela conversa de aceitação? Então, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem e que eu também tenho. Né? Onde que tá aí essa... Então, a aceitação, nesse caso, ela não fica também só no corpo. Ela vai te aceitar na tua mentalidade. Eu vou me aceitar, eu vou ser gentil comigo. Faz parte eu continuar falando. A gente tem fases, a gente é cíclica. O nosso peso, ele vai mudar, ele muda de um dia para o outro. E dependendo, agora inverno, a gente dá uma arredondada mesmo. Sim. E depois vai mudando, enfim. O que é melhor? Tu aceitar e comprar talvez uma calça um número maior, só para ter uma calça para quando acontecer isso, porque tu vai e volta, ou tu ficar te tratando mal. E não e aí o que vem da aceitação para ti que tu não quer mudar a ponto de vou então emagrecer, por exemplo. Vou fazer alguma coisa para mudar o meu corpo, a minha forma física. O que eu preciso aceitar aqui para eu mudar a minha forma física? Porque alguma coisa, de certa forma, tu ainda está ganhando com isso também. Sim, isso é uma coisa que muitos mentores, até de alguns cursos que eu faço, né, você fala muito disso, que geralmente as nossas crenças limitantes, inclusive, né, se alguns comportamentos que você mantém é porque você tem algum benefício oculto e que às vezes a gente não consegue
enxergar, Porque né? tu tá nas duas coisas. Tu não tá aceitando o teu corpo e tu não tá aceitando que tu precisa mudar. Uhum. Daí tu não tá aceitando nada. Tu tá nessa confusão. Então, qual dos dois é mais importante pra ti? Tu aceitar o teu corpo como ele tá agora ou fazer um esforço pra mudar? Porque a mudança, ela é um esforço também. Como a gente pensa nessa questão das estações, como a gente tá falando do outono, as folhas caírem é o esforço de energia Da cair planta, da né? planta para ela se cuidar Poder e renascer. renascer daqui a pouco também. Então tem isso também. O que está sendo para ti? Qual é o esforço maior para ti fazer nessa questão? Entendo. E quando você fala até da questão assim, que se chama a base, né? A tua mentoria se chama base. E em que consiste exatamente assim a tua mentoria de amor próprio, né? Que você pode explicar um pouquinho pra gente? Posso, claro. Eu criei essa teoria de que o amor próprio, ele é a nossa base. De novo, né? A base está aqui, nós estamos aqui em cima, só que imagina se tivesse só um pilar aqui segurando essa base. Vamos colocar que esse pilar um dos pilares que eu trago é o autoconhecimento. Então, se o teu pilar não tá bom, se o teu autoconhecimento, se tu não tá vivendo no automático, tu não faz nada por ti e ele cai, tu cai inteira. Tudo desmorona. Tudo desmorona. A minha ideia, no meu livro eu trago 12 pilares. Então não tem 12 desses, mas vamos lá. Então aqui os 12. Os 12 não vão estar bom o tempo inteiro. Vai ter um mais fraco, vai ter um maior que o outro, vai ter um que vai cair, só que os outros vão te segurar. E aí os outros vão te dar força para tu conseguir. E aí essa é a base do amor próprio. Tá sempre mexendo nos 12, assim, nesses, entre outros, né? Eu comecei com esses mais... por exemplo, no livro eu trago, por exemplo, se um dos pilares que eu trago é o relacionamento. Aí tu tem um término no relacionamento, teu pilar vai cair, né? Tu vai ficar triste. Amor próprio, ele é ótimo, mas ele não vai te salvar da tristeza que tu vai sentir de um término de um relacionamento, por exemplo. Mas tem todos os outros aqui. Tu tá com todos os outros bem para te segurar, então tu vai te cuidar, tu vai ser gentil contigo, tu vai passar pela sofrência toda, mas tu vai ser legal contigo como se tu fosse com uma amiga que vai se tratar bem, que passou por isso também. Assim, o que eu faria pela minha amiga se ela estivesse passando por esse momento? Então é mais ou menos essa a ideia, então de sempre cuidar, sempre estar olhando para esses pilares e ver o que afeta, qual que afeta menos, qual que afeta mais, e se conhecendo nesse ponto. Outro pilar que eu trago, que é um que mais trazem para mim, que afeta muito, é o pilar das finanças. O dinheiro afeta muito a nossa autoestima. Sim. E é um dos pilares que a gente tem que cuidar muito, só que ao mesmo tempo a gente, na nossa geração, não foi ensinado a olhar para dinheiro. Não foi ensinado a falar sobre dinheiro. Sim, como um tabu, né? Era um tabuzão horrível. E aí tá aí uma geração toda que não sabe o que fazer, que não ganha dinheiro direito e se acha uma fracassada, pensando que eu ainda não tenho meu carro próprio, ainda não tenho minha casa própria, às vezes não viajei ainda para fora, ou coisa do tipo, em metas que a gente não conseguiu alcançar porque não teve dinheiro para isso, mas também foram metas que foram colocadas há muito tempo. E aí, com o cuidado, com o amor próprio, tu consegue ser mais generosa contigo. Mas peraí, essas metas são tuas? E aí entra aquela autocobrança da questão da produtividade, de estar sempre produzindo, de querer fazer mais e mais e mais para suprir esse sentimento de eu sou uma fracassada financeiramente, né? Eu não estou na posição financeira que eu gostaria de estar. E aí, mais uma vez, a pessoa entra naquele ciclo de exaustão, de não se permitir pausar, de não se permitir ter esses momentos mais tranquilos. Uma coisa que, né, só entra, voltando para essa questão da produtividade. Eu teve uma época que, assim que eu me mudei aqui para a Espanha, eu trabalhava 12 horas por dia. E eu postava no meu Instagram assim, 12 horas hoje, não sei o quê, como se eu fosse top, porque eu estava trabalhando aquela quantidade de horas. E assim, tava faturando super bem e tudo mais. Burnout. Aí eu comecei a entender melhor sobre essa questão da gestão do tempo, da produtividade, fui aprofundando no autoconhecimento, no amor próprio, todas essas questões, porque a vinda aqui para a Espanha, para mim, foi um olhar para dentro muito profundo. Que eu não conseguia fazer isso no Brasil, aqui eu consegui fazer.
E aí eu comecei a desenvolver uma metodologia em que hoje eu faturo basicamente o mesmo que eu faturava na época, trabalhando 4 horas por dia. Bem, Então, assim, eu comecei a viver esse processo de eu não preciso ter todo o meu tempo de trabalho, de produção, trabalhando. Eu posso e eu devo parte do meu dia dedicar a minha família, a minha casa, a tudo isso. Mas antes era justamente essa necessidade de estar suprindo uma questão financeira que eu, depois em terapia, eu fui descobrir que era por conta da minha família, da falta ali do meu pai e tudo mais, né? Que é aquela insegurança que eu tinha dentro de casa. Então eu tinha medo da falta. Quando eu acabei com esse medo da falta, eu consegui organizar a minha vida, a minha rotina, o meu dia a dia, o quanto eu cobrava pelo meu serviço e tudo mais, para não ter mais esse medo da falta do dinheiro, né? E aí tudo fluiu, assim. E é muito importante também trazer essa questão para mulheres que mudam de país, porque acontece muito esse medo. Com o que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? E se eu não consigo, por exemplo, eu sempre continuei trabalhando para o Brasil, eu nunca deixei de trabalhar. Mas tinha esse medo. E se eu não conseguir manter meus clientes lá? E se eu perder esses clientes, como é que eu vou fazer? Essa questão do financeiro, ela realmente influencia muito. E é um dos principais motivos que faz com que as mulheres hoje não queiram pausar. Né? Não queiram se dar esse tempo, se dar esse momento de não, eu vou sim ter lá 2 horas do dia para mim, né? Então, assim, como que é isso para você de conseguir conciliar o seu trabalho, né? Você trabalha home office também, com essa questão financeira e também com o seu autocuidado. Como que é na sua rotina? a minha rotina, eu trabalho o que faz sentido para mim. Foram anos também de pensar que eu tinha que estar trabalhando o tempo todo que eu estava em casa. E, ao mesmo tempo, anos também de pensar que eu tenho que sentar para trabalhar e não lavar louça, não necessariamente fazer o trabalho de casa. É uma adaptação, né? O home office é uma difícil adaptação. mesmo. Não é fácil trabalhar de casa, na verdade. Não, pode ser. Eu gosto muito, tem os dois lados muito. da moeda, né? Eu também gosto muito, mas realmente teve essa fase em que era assim, só trabalho, trabalho, trabalho. E aí precisou ter esse reajuste, né? Sim, precisa ter esse reajuste porque a gente precisa dessa pausa mental também. E pensar que a pausa não é como se a gente pausasse e nada acontecesse aqui dentro. Na verdade, muitas vezes a gente tem muitas ideias durante a pausa, né? Durante um café da tarde com uma amiga. Banho, né? Eu sempre tenho ideias tomando banho. Ou fez ali um alongamento, alguma coisa, uma meditação. Vem muita coisa durante essa pausa, porque a nossa mente não para, né? De certa forma. Então eu acho que a pausa, ela agrega no trabalho. Muito, muito, muito mesmo. Então, durante o meu dia eu tenho momentos de pausa, durante a minha semana, durante o meu mês. E tá tudo certo, não vou nenhum trabalho por causa disso. Estou sempre entregando na hora, certo? Inclusive, essa minha vinda para cá também, para Burgos esses dias, foi... Então, vamos pausar aqui nesse final de ano, vamos dar um tempo de qualidade com a família, né? Eu acho super importante. Hoje eu também coloco como prioridade para mim. E eu queria saber, eu queria te perguntar, na verdade, assim, para quem está vendo a gente agora. Como que a gente começa a cultivar esse amor próprio? Por onde começar? Por onde começar? Eu vou te falar que é uma pergunta que me fazem muito. Por onde começar? E aí eu tenho a resposta clichê, começa por ti. O que significa isso? Que eu tenho que decidir não sei o quê, tenho que decidir a escola do meu filho, tenho que decidir se eu faço musculação, tenho que decidir se eu vou viajar. Mas o que está fazendo sentido para ti nesse momento? O que talvez você precisa pausar para refletir e se conhecer. No fim das contas, eu acho que o começo de tudo é tu se conhecer. O que tu pode fazer para tu te conhecer mais? Eu indico principalmente a terapia, mas hoje em dia a gente tem aí as mentorias, tem coaches, tem livros, tem cursos online, tem curso presencial, encontros de mulheres. Eu gosto de usar uma frase que haja a seu favor também. O que faz sentido para ti? Daí faz uma ação
a teu favor. Uhum. Sabe? Não, então vou sentar aqui, vou esperar agora vir, sentadinha aqui vendo Netflix, bem tranquilinha. Eu acho que começa agindo, começa no Sim. movimento, não espera estar perfeito, perfeição nunca vai existir. Sim. Não espera eu estar... então quando eu comecei de novo a academia agora em dezembro. Sim. E eu pensei, vou esperar, agora vou esperar até janeiro. Ainda Aham. me passou isso, quer saber? Eu posso começar a hora que eu quiser, eu posso Sim. começar sexta-feira à noite, eu comecei quinta-feira de manhã. Mas... começa a hora que tu quiser. Sim. Começa Só tem que agir por começar, ti. né? Só tem que começar, começa a te conhecer, vai atrás, o que é importante pra ti. Isso do Escreve. começar, independente de quando seja, é uma coisa que eu trabalho muito também. Porque eu falo que o tempo, ele é só uma ilusão que o ser humano criou pra gente conseguir racionalizar algo que a gente não consegue entender. Então, o calendário, como a gente conhece, os animais não conhecem, por exemplo. Para um passarinho dá igual se hoje é segunda-feira ou se é sexta-feira. Então, eu também trouxe esse ensinamento da natureza para minha vida, de dá igual se é segunda-feira ou se é sexta-feira. Dá igual se é início do ano ou final do ano, né? Então, o importante é você criar esse movimento. Inclusive, o projeto Mulheres de Fases foi muito assim também. Falei, Kelly, vamos começar e vamos começar agora. E vamos começar no outono. Vamos começar no outono, vamos esperar o início do ano para começar. O projeto, ele também nasceu um pouco disso, assim. De cara, não vamos esperar o momento perfeito. Várias coisas, né? As pessoas assistem e não têm ideia do que aconteceu no backstage, mas várias coisas foram dando errado, assim, e a gente falava, não vamos esperar o momento perfeito para fazer, vamos fazer agora. Não vai sair perfeito, mas vamos começar. Sim. O importante é a gente fazer aqui, melhorar no próximo. Né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Exatamente. Então, essa questão do tempo, para mim, da produtividade, sempre foi muito importante, porque isso me ajudou a nunca parar de me movimentar. Por mais que eu desse uma pausa num período, que eu desse alguns passos para trás em alguns projetos, eu sempre seguia o fluxo, seguia o movimento, sem pensar em hora do dia. Às vezes, sei lá, eu não produzi o dia inteiro. Chegou à noite e me deu vontade de produzir. Vou produzir. Sim. Tá à noite. Dá igual, né? A Kelly sabe que ela me acompanha mais a rotina de trabalho. Às vezes eu dou um pico de criatividade lá, 11 horas da noite, eu sento no computador. Isso acontece comigo também. No domingo. Porque eu não vou trabalhar no domingo. Gente, sabe? Que é a produtividade não linear, não né? linear, exato. E eu Que é também algo me que eu falo identifico muito. Na né? sua mentoria, aprendi com você. Não linear, exato. Então isso ajuda também a gente a entender que não existe o certo e errado no momento de pausar e iniciar. Existe um momento certo para você, como você se sente, no que você vive, né? E eu queria muito que você falasse, Natália, desse assim um conselho bem prático mesmo sobre a prática, né? E aí é o que a gente falou, né? Não é para começar amanhã, é para começar agora. Quero começar agora. A prática do amor próprio. Não sei nem se fala assim, a gente fala a prática do amor próprio, como você... Alguma tarefa, alguma atividade. Sim, uma coisa bem prática para começar agora. Fazer em casa. Para mim, o que me vem muito é a escrita. A escrita, principalmente com a mão. A mão. Mas tu se sentir melhor no celular ou no computador, beleza, mas escreve. No meu livro eu tenho um exercício que tenho até tu responder a pergunta: o que eu realmente quero? Isso é Só muito que aí importante. não é só uma vez. Tu vai te perguntar isso durante 10 minutos. O que eu realmente quero? O que eu realmente quero? E vai vindo coisas e tu não tem nem noção no final dos 10 minutos. Meu Deus, eu comecei com um negócio aqui, terminei com esse aqui. E aí tu reflete sobre. Pode ser esse tipo de pergunta, mas pode ser simplesmente o diário que tinha na adolescência. Mas de botar ali o que tu tá sentindo, o que tu tá pensando, escrever, se possível, diariamente ou 2, 3 vezes por semana. Eu acho que é um bom começo para tu começar a te conhecer. E quando tu te cria essa prática da escrita, vem muitos insights. Eu gosto bastante. Eu também gosto, eu sempre gostei de escrever. Eu sou
Eu sou jornalista e eu adoro ter livrinho, ter caderninhos e de vez em quando eu falo, ai meu Deus, tomara que ninguém pegue esse caderno para ler as coisas que eu escrevo. Meu Deus, não posso perder esse caderno nunca. Não, e eu tenho filhos que leem agora em casa, eu tenho que ficar escondendo meus caderninhos. Mas eu gosto muito da prática de escrever, não sabia que isso também podia ser um exercício de amor próprio. Com certeza. Eu conheço isso como escrita terapêutica. É o que eu falo também. E aí eu passei muito por isso numa fase que eu tava assim com várias crises internas, e aí eu comecei a escrever só o que vinha na cabeça, sabe? Isso. Ou o que eu tava com vontade de falar, mas não tinha coragem de externalizar. Também. Nossa, isso foi poderosíssimo para mim. Eu consegui resolver várias questões do meu passado que eu ainda não entendia e que eu comecei a perceber, olha só, isso aqui está sendo repetido, isso aqui é um padrão, olha, isso aqui é algo que ainda me machuca mais do que eu imaginava que me machucava, porque na hora que você vai escrevendo vem vindo as emoções. Então, realmente é algo maravilhoso. E quero dar também uma dica prática em relação a tempo, né? Porque eu falo muito de gestão de tempo. Então, de você ter pelo menos ali na sua agenda, cara. Coloca na sua agenda qual é o horário que você vai dedicar para você. Porque uma frase que eu falo sempre é: aquilo é da mesma forma do dinheiro. Eu correlaciono as duas formas, tanto o dinheiro como o tempo funcionam iguais. O dinheiro que não tem destino é gasto com coisas que você nem sabe. A mesma vai coisa embora, o tempo. assim, né? O tempo que não tem destino, ele é gasto com coisas que você nem sabe. Então, muitas vezes a gente, aquela uma horinha que a gente dedicaria realmente para fazer algo por nós que é importante para nós, às vezes a gente está desperdiçando com coisas totalmente aleatórias. Então, define um horário lá na sua agenda. É de manhã? Então, põe lá de manhã. É à noite? Então, põe lá. Isso é uma coisa que eu sempre falava muito pra Kelly, né? Qual é o horário? Você tem que pôr na agenda. Para tudo. Porque se você não põe um horário, você vai gastar esse tempo com outra coisa. Até o exercício também que a Tainá comentou pra mim, de colocar o tempo de horário, tempo de tela, né? O tempo que a gente fica no celular. E isso também é muito interessante, porque a gente às vezes fala, não tenho tempo, mas passou muito tempo, às vezes, no Instagram. Mas passou uma hora rolando feed. Claro. O que eu escuto, eu não tenho tempo pra fazer exercício físico. Ou eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Eu tava fazendo na sala de casa. Sim. E aí? Tu não tem a tua sala de casa? Não tem, e não tenho tempo. Vai lá olhar no seu celular. Minha cozinha, que é menor, para mostrar também, inclusive porque lá em casa o piso de madeira também, o cardio pulando, não dava pra fazer com piso de madeira. Descobri. Então, parar de dar desculpas, sabe? E buscar soluções, né, também. Buscar soluções e priorizar, né? Porque isso é uma coisa de prioridade. Eu priorizo meu dinheiro, eu priorizo meu tempo. Senão vai ficar perdido. Sim. E Natália, onde que a gente encontra seu livro? O livro tá nesse momento só online, na Amazon. É só procurar, tem todas as Amazons aí. Eu não sei como é que funciona, mas tem pra Espanha. A gente deixa na descrição do vídeo aqui embaixo o link. O nome do livro é O Amor que Vem de Dentro. Tu tava falando muito do que vem de dentro, né? Eu tenho uma fissura pela Islândia. Que legal! Pelo país da Islândia. E aí tem uma palavra que eu não sei se eu vou estar pronunciando certo, que eu tenho tatuada, que se chama ensaiei. Que é o mar que vem de dentro. Ai, que lindo! E daí que é a intuição. Tem um documentário com esse nome, recomendo pra vocês, inclusive. E aí eu entrei, eu vou botar esse nome porque eu gosto da Islândia, o mar que vem de dentro, mas eu não vou falar de mar, eu não vou. E aí depois peraí, mas é o amor que vem de dentro. E é total, é o que vem de dentro da gente, a gente se conhecer, a gente entender quais são os nossos limites, nossos valores, quais são as prioridades, como eu quero gastar meu tempo, vou ficar aqui rolando uma hora. É muito fácil rolar uma hora, né? Mas é muito difícil ir lá fazer 20 minutos de uma caminhada. De exercício, de escrita, né? De escrita, ou de ir procurar uma parceria de trabalho nova, não sei, a gente coloca muito empecilho quando... É muito fácil cair numa zona de conforto. Sim. E o nosso cérebro, ele quer facilidade, ele procura facilidade, né? E ficar rolando isso aqui é fácil. Claro. É fácil, né? É cômodo, né? É muito cômodo. Então é isso, a mulher que pausa, volta inteira. E a mulher inteira, ela muda o mundo, né? A mulher que aceita as suas fases,
Ela muda o mundo. Então, muito obrigada, Natália. Obrigada a Foi você. incrível Obrigada. o bate-papo. Foi excelente, eu gostei muito. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por topar participar com a gente. A gente vai deixar na descrição, então, o seu Instagram e seu YouTube. Fala pra gente de novo. É Com Amor, Natália Brasil. Ai, que lindo! E vocês também, por favor, gente, não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar com uma amiga que precisa ver esse episódio. Segue a gente também nas redes sociais, é muito importante pra gente, para que a gente possa alcançar mais mulheres, que a gente possa ajudar. Sim. E eu acho coloquem que é aqui muito nos importante. comentários quais outros temas de vídeo vocês querem nas próximas temporadas, né? Sim. Próxima temporada vai ser de inverno, então já vão pensando aí. Deixem nos comentários que a gente vai levar em consideração. É isso, até o próximo episódio, até a Até a próxima próxima. temporada. Tchau, tchau. Tchau.